Olá a todos, olá a todos, boa tarde. Homens forjados, adorei a presença no seu podcast. Muito bom. Sejam todos bem-vindos, especialmente todas bem-vindas, né? Muito bom, queridos. Vão me contando de onde são, de onde estão me ouvindo. Ah, não posso perder o ritmo, né? Que tal alguém aqui tentar? Não vou deixar muito tempo. Qual música? Ninguém vai arriscar a música? Luanda, Paris. Que bacana. BH, Miami, fazendo medicina na Bolívia.
Tô montando um novo. Ainda bem que tem um de reserva. Não sei o que aconteceu. We gave consideration to defeat Pikes, but Vocês. Agora sim. Pronto. Tudo bem? Boa tarde, Oi, Marlene. corrido, trabalho. Ah, o meu aparelho quebrou, tive que buscar um outro suporte. Tô aqui sozinho, não consegui fazer isso rápido. Tô de volta. Respira. É o que eu mais faço. Senão, já teria explodido. Muito bom, doutora Marlene. Olá, constelação. Estou de volta. Muito bem, Marlene. Ah, doutora, eu vou querer que você se apresente à constelação aqui que nos acompanha. Bom, muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, né, mediante o Baracá, que é um grande amigo de muito tempo. Eu sou médica ginecologista há um punhado de anos. E há 25 anos atrás, quando eu vim para São Paulo, eu quis fazer algo diferente e eu fui para o lado da medicina chinesa, acupuntura, e descobri que o nosso corpo é uma integridade. E depois eu fui fazer a parte de medicina integrativa. Então, eu sou uma ginecologista, obstetra, faço medicina integrativa. Também tenho curso de pós-graduação em ebiatria, que é o estudo do adolescente. Tenho curso de pós-graduação em nutrologia e algumas coisinhas mais. E agora estou compondo a equipe aqui da Clínica do Baracá para fazer a parte de ginecologia, obstetrícia e todo o apoio que as meninas merecem. Isso mesmo. Nós ontem atendemos uma menina de 98 anos. Ela é a nossa mais longeva nova paciente do Instituto. Maravilha, né? Uma maravilha tudo isso, né? Essa medicina que a gente faz. Lá no Instituto, nós temos a Marlene cuidando da saúde da mulher de uma forma geral, tanto na ginecologia como na obstetrícia. Temos uma pediatra com visão integrativa, uma alergologista com visão integrativa, uma cardio, um médico do esporte, ortopedistas. Então, são todos especialistas. Entretanto, já se romperam com essa medicina da doença há muito tempo e entenderam o quanto a saúde, para que se possa entender que é por cuidar da saúde, deve-se haver uma visão integrativa do ser humano, focando ele na primeira pessoa e não o CID da doença e não a doença, ele, o seu ambiente, seus antecedentes, seus antecessores, né? E o quanto ele é capaz de fazer escolhas para cuidar da sua saúde. Então, a medicina integrativa é realmente encantador, mesmo porque a medicina que nós temos hoje é uma medicina desenhada para atender os interesses de uma indústria farmacêutica focada exclusivamente na doença, né, nos sintomas, em remediar e medicar. E na visão integrativa, nós buscamos as causas para poder, então, desativar, né, e poder ter controle se não houver cura. E na medicina, e na ginecologia e na obstetrícia, especialmente na ginecologia, na obstetrícia mais na suplementação, concorda, Marlene? Mas na ginecologia, que é a saúde da mulher, não há como não associar o ambiente, o fator, o estresse, o sono, a alimentação, as emoções, o gerenciamento disso como impacto na sua saúde hormonal e qualidade de vida. Como é que foi essa descoberta dessa. Porque é disruptivo, né, Marlene? Quando a gente faz a medicina convencional, e normalmente a gente vê, ouve, mas
a gente quer manter uma distância daquilo que temos limitação a entender, né? São as crenças que nos limitam. Mas são poucos os que têm coragem, seja na nutrição, na medicina, de partir para uma área além do convencional, na nutrição, como fazer a nutrição funcional, ou na medicina, como buscar um entendimento maior baseado na medicina integrativa. Como é que foi esse seu momento? Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer, Marlene, eu tinha vontade de ligar para 300 pacientes, tipo recall, sabe? Meu Deus, é mesmo. Que vontade de ligar para aquele fulano que, se fosse nesse tempo, faria diferente. Mas a única tranquilidade que nos dá é de que tudo tem o seu momento e vamos seguindo em frente, né? Quando foi que isso aconteceu, essa parte da medicina integrativa? Foi aqui em São Paulo? Como é que foi isso? Impactou no seu consultório? Impactou para seus pacientes? Foi um encontro, né, Baracá? Como você mesmo falou, porque a vida promove encontros, né, desafios, e depende da resposta que a gente dá. Então, quando eu fui estudar medicina chinesa, eu aprendi de forma assustadora, através da acupuntura, que nós temos canais de energia e que esses canais são controlados por ciclos, olha o nome, ciclos, gravem essa palavra, gente, ritmos, né? A vida tem ciclo e a vida tem ritmo. E casou muito bem comigo, Baracá, porque eu cresci dentro de uma fazenda. Então, eu tinha um território enorme para explorar e eu tinha a natureza à minha disposição. Então, eu sou uma menina que cresci numa família com 4 irmãos, né? Filha de fazendeiro e farmacêutico, usando ervas, comendo comida produzida lá na fazenda. Eu mesma plantava, eu ficava super chateada que eu plantava aquele tomatinho cereja, nunca dava, porque eu não conhecia antibióticos naturais, então a praga comia antes que a gente comesse. Mas tudo bem, hoje, se eu fosse plantar hoje, seria diferente. Mas enfim, foi um casamento com a minha alma. Por quê? Eu já trazia esses ciclos de vida, o dormir, o acordar, a natureza, o plantar, o semear, o crescer, o colher, o podar, retirar, então o morrer, né? Eu assisti isso em toda a minha infância e adolescência. Aí eu vim para a cidade grande e eu queria uma coisa desafiadora, diferente. Fui fazer a videolaparoscopia e infertilidade na Santa Casa. Porque eu tinha para mim que seria uma coisa uau, inovadora, né? Há 25 anos atrás, mas foi uma grande, desculpa, uma frustração E hoje, grande. infertilidade, na verdade, é desinflamar, né? Se desinflama. Exatamente, eu achava aquilo tão frio, tão mecânico, aquelas técnicas de fertilidade. Admiro os meus colegas que fazem, em situações muito especiais, é muito bem indicado. Nós não temos nada contra, né? Nós temos uma parceria com tudo isso. E a videolaparoscopia, naquele momento, né, Baracá, que era feita com aquele trocáter de metal, eu tinha uma dificuldade de colocar aquele trocado. Só para vocês que estão assistindo saber, a gente tem que fazer um buraquinho no umbigo para passar uma câmera de vídeo dentro da barriga. E a câmera era um aparelho que naquela época era de metal, parecia uma faca. Eu me sentia uma criminosa fazendo aquilo, eu não gostava. E de repente eu conheci a acupuntura, a medicina chinesa, e aquilo me encantou. E na sequência, o curso do Dr. Laio Ribeiro e todos os cursos que vieram depois. E também um grande divisor de águas para mim, a maternidade. Então, quando eu me tornei mãe e eu tive como me deleitar com todo esse universo feminino da geração da vida e a responsabilidade que isso traz para nós, foi outra frustração, Baracá, porque eu não queria que meus filhos tivessem narizes correndo, entende? Mesmo com a poluição da cidade, seja lá o que for, pai e mãe médico, mãe trabalhando muito, mãe com estresse, mãe com isso, mãe com aquilo, eu não gostaria que meus filhos tivessem aquilo. Então eu pedia nas minhas orações para o Papai do Céu, me ajuda, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com os meus filhos? Porque nós já sabíamos que era uma inflamação, né? Então eu não queria que meus filhos crescessem inflamados. E aí cheguei na questão da alergia e intolerância alimentar, tive o prazer de participar do primeiro curso que teve aula sobre intolerância ao glúten no Brasil, que eu falo que dia 5 de agosto de 2008 mudou minha vida e a vida da minha família, e todo o conhecimento da parte científica. Então foi outro casamento, né, Baracá? Porque eu tinha a natureza ao meu dispor.
E eu tinha um conhecimento que eu trazia da minha infância. Mas eu era uma médica, né? Como é que eu podia acreditar naquilo? Eu sou São Tomé, tenho que ver para crer. Então, a parte científica da fitoterapia, da aromaterapia e toda a ciência que estudar a medicina integrativa trouxe para nós nos cursos que nós fizemos, deu uma base muito sólida para a gente ter coragem de desbravar isso, né? Porque é desbravar mesmo um território totalmente inexplorado, inexplicado e incompreensível, né? Que é o começo lá para trás. Hoje, muitas pessoas, a maioria das pessoas já conhecem as estratégias da medicina integrativa. Sem dúvida, né? E acho que a medicina integrativa não deve ser de exclusividade do médico. A medicina integrativa é saúde integrativa, né? Há de se ver mais enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, acupunturistas, naturopatas, terapeutas, cursarem, estudarem, se interessarem pela medicina integrativa. Isso não é exclusividade do médico. Lógico que você vai ter uma limitação de prescrição, mas você pode fazer uma formação em fitoterapia e você vai ter um alcance enorme de ação sobre a saúde das pessoas com a visão integrativa, né? Cuidando do sono, entendendo todos os pilares, orientando, modulando a adrenal do teu paciente com adaptógenos, né? Que você não precisa ser médico para prescrever. Então, eu ainda acredito na área da saúde migrando, envolvendo, para que isso de verdade se torne medicina integrativa. Me fala um pouco, vamos falar da mulher, né? O tema é ela, e em especial, eu ontem, olha só, vou começar por aqui, não sei se você sabe, mas agora parece que o Papa Nicolau não é mais obrigatório fazer anual, é cada 3 ou 5 anos? Mudou isso? Nos Estados Unidos, porque o Papa Nicolau é um exame, né, gente, de prevenção e detecção de câncer de colo de útero, e ele é americano, foi criado nos Estados Unidos. E lá já é a cada 3, 4 anos, porque a incidência de câncer de colo de útero lá é muito pequena. E o câncer de colo de útero é mais incidente em países subdesenvolvidos, e o Brasil é um dos grandes campeões. E ele está muito ligado a uma doença infecciosa, que é uma infecção sexualmente transmissível, que é o vírus do HPV, papiloma vírus humano. Então, Baracá, como os nossos seguros de saúde copiam o modelo americano, e quando se trata de custo menor, eles são muito fáceis de atender essa demanda. Então, isso não entra na minha rotina, nunca entrou, tá? Eu não respeito isso, me perdoe a sociedade, Mas a mas nós sociedade temos. está assim. Foi uma professora, presidente de uma sociedade que falou para minha paciente, e eu disse para ela, fala para ela dizer isso para a mãe dela, para a avó dela e para a tia dela. Para você, que é minha paciente, você vai fazer esse ano de novo. Exato. Tá certo? Porque assim, é só assim que a gente tem controle, com prevenção. É muito interessante. Às vezes me faz acreditar que há um interesse em desenvolver uma indústria da doença, né? Porque aí então os hospitais vão ficar lotados, as grandes drogas vão ficar sendo demandadas. Bom, o assunto, mais do que esse foi uma curiosidade, é sobre prevenção. Vamos falar do contrário, né? Quais são os exames, então, preventivos essenciais que uma mulher precisa fazer com frequência? Então, a mulher já está de parabéns, né, Baracá? Porque na família é ela que busca o exame preventivo. E, aliás, quando a gente cuida da mulher, e eu me sinto honrada em ser uma ginecologista, porque cuidar de uma mulher é uma dádiva, porque quando nós promovemos uma educação em saúde na mulher, ela vai poder praticar isso com o seu filho, com o seu esposo, com a sua família, com a família de origem, com seus pais, com seu ciclo de amigas e no ciclo de trabalho. Então, cuidando de uma mulher, nós estamos cuidando da sociedade. Então, é muito importante que a gente ensine para a mulher e reforce e atualize a cada ano esses cuidados com a sua saúde. Então, quais são os exames? Primeiro, exames de sangue, né? Fazer exames de sangue, avaliar o hemograma, avaliar o nível de açúcar no sangue, que é a glicemia. Um exame que é indispensável é a dosagem do ferro, da ferritina, da transferrina, porque só a hemoglobina, né, Baracá, não vê a saúde da mulher. A mulher, ela perde sangue mensalmente, mesmo que ela use contraceptivo. Não precisa esperar a mulher ter anemia
para repor. Então é a medicina da alopatia. Essa mulher não está com anemia. Cara, mas a ferritina dela é 10, é 15. Ela está perto da anemia, ela não está. Ela vai ficar anêmica, mais 2 menstruações, ela vai ficar. Por que não repõe? Né? Então, atenção ao ferro que ela diz. O ferro vai além da hemoglobina, tem ação na tireoide. Essa que é a bioquímica da medicina integrativa. Vai faltando minerais, você vai adoecendo. Continua, querida, continua. E antes de Oi? o cansaço celular, o cansaço mitocondrial, a falta de energia pelo excesso de demandas, nós vamos falar sobre isso, já diminui o ferro. Então, a menina que já menopausou, a menina que tirou o útero, a menina que não menstrua, também precisa dosar o ferro. E eu fico surpresa porque a maioria tem deficiência de ferro. E o que o ferro causa, já que nós estamos falando nele? Queda de cabelo, unha fraca, cansaço, alteração de sono, falta de memória. Então, todo mundo que tiver com esses sintomas, por favor, vamos fazer a dosagem de ferro no exame de sangue. Outro exame importante é a dosagem de hemoglobina, Alguma coisa. que não é um exame também muito comum. Dosar a homocisteína ajuda a gente a ver a energia mitocondrial e um processo muito importante, principalmente para a mulher que vai gestar ou para a prevenção de câncer e para a prevenção de doença cardiovascular, é a homocisteína. Por quê? Se houver falha na energia do organismo, para quem não sabe o que é energia mitocondrial, pode aumentar essa homocisteína. E tem casos, né, Baracá, que a homocisteína está muito baixa, que pode denunciar falta de proteínas e de aminoácidos e má nutrição. A homocisteína é um exame que afere a metilação hepática. Tá? Tem muito a ver com a absorção dos complexos, das vitaminas do complexo B, que a doutora está falando. Normalmente, mulheres com deficiência de ferro por uma desbiose intestinal costumam conviver com deficiências das vitaminas do complexo B. Ou mulheres veganas que não suplementam ou por acaso têm algum desequilíbrio, pode mais frequentemente apresentar essas queixas e aí alterar esses exames de homocisteína, que vai afetar na mitocôndria, que é a grande produtora, que é a nova... É o novo amorzinho da doutora Marlene, a mitocôndria. Explicar isso, né? Para a gente ter energia, para o corpo funcionar, nós temos um gasto de energia básico. Aliás, aguardem, meninas, porque mais para frente nós vamos um dia falar com a equipe de preparação física aqui da clínica, que é incrível, né, Baracá? E a gente vai explicar para vocês direitinho que tipo de exame que a gente precisa saber para saber se o nosso metabolismo está ativo, para saber se nós estamos ganhando massa muscular. Gente, calma, eu estou fazendo um spoiler hoje para vocês aguardarem. Mas provavelmente na segunda semana de abril eu vou falar com a equipe de esportes aqui da clínica para explicar para vocês o que vocês precisam saber sobre a parte de atividade física para a saúde, né? Mas só para voltar aqui, existe um gasto de energia para o corpo funcionar. E isso vem através dessa organela, uma estrutura, uma parte da célula que chama mitocôndria. E essa mitocôndria é tão importante que ela tem uma configuração diferente do restante das células. As nossas células todas vêm metade do papai e metade da nossa santa mamãe. Então, nós temos DNA de pai e mãe nas células do corpo. E na mitocôndria, nós temos 37 pares de genes, enquanto no DNA da célula nós temos 23. E esses genes da mitocôndria vêm todos da mãe. Então, olha a importância das mulheres para formar a energia que move o mundo. Por isso que as mulheres, apesar de terem muitas demandas, né, se sentem tão cansadas, né, Baracá? Porque elas transmitem esse DNA, uma mãe depois do parto, transmite o DNA para a mitocôndria do filho. Então, a gente precisa cuidar muito bem das mitocôndrias. Não, a mãe já engravida com uma fadiga mitocondrial, quando engravidou já estava fadigada, já estava acordando cansada, já estava sem energia, já havia uma insuficiência mitocondrial. A gestação provavelmente sequer suporte, não tem como dar um suporte mitocondrial para uma situação extra.
Ah, eu não duvido de como é uma gestação totalmente diferente quando mães que tiveram experiência e falam, nossa, a gestação de João foi desse jeito, gestação de fulano foi de outro jeito. Esse outro jeito tem muito a ver na sua fadiga de energia, que com certeza naquela gestação era um outro ambiente de estresse, de saúde, e na segunda gestação você era uma outra pessoa já em condições de fadiga. E aí a gestação é completamente diferente, e o pós-gestação, que a doutora está comentando, é de extrema fadiga que se mistura até com uma depressão pós-parto, porque se mistura a ideia da melancolia, depressão. Tem muito a ver com o hormônio, mas também tem muito a ver com a mitocôndria, né? Que é, para quem não lembra, aquela célula, membrana citoplasmática, aula de biologia, núcleo. Aí lá no citoplasma tem uma organela assim, espiralzinho dentro. Essa mitocôndria que a doutora fala é a responsável por toda a respiração celular e produção de energia do corpo. Então, cuidar da sua mitocôndria, suplementar a sua mitocôndria e energizar para que você tenha uma vida cheia de saúde. E olha a dica que ela disse: são as mulheres que nos doam o poder mitocondrial. Quer dizer, olha a responsabilidade maternal que uma mulher tem, né? Não gera só vida, gera, se cuidar bem da sua saúde, gera bebê com energia, vida e energia, né? Então, cuidar da mitocôndria é muito interessante, sim, não tenho a menor dúvida. Quem me acompanha nos stories direto sabe o quanto eu vivo dando dica de suplementação mitocondrial. E só para Muito... Continua. ver que roda dentro da mitocôndria como se fossem engrenagens para fazer produzir ATP. Por isso que é importante a suplementação com complexo B. E como nós precisamos da B9, que é o ácido fólico, e da B12, que é a cobalamina, é melhor a gente suplementar metilcobalamina e metilfolato para já cobrir um grande defeito que seria de falha da metilação, para já metilar. E metilar é silenciar genes ruins, quer dizer, quando a gente tem o complexo B, quando tem as coisas funcionando bem, a genética se expressa melhor. Então, o que é a genética? É como se fosse uma roupa, como se fosse o teatro, é o personagem que o ator vai executar. Ele pode ser vários personagens numa mesma peça. Então, o DNA existe, mas o que vale é como esse DNA se apresenta para nós. Então, muito importante fazer a dosagem. Também, voltando para os exames, além disso, dosar a vitamina B12 e a B9, que é o ácido fólico, e a vitamina D de dado, e a vitamina A e a vitamina C, quer dizer, dosar essas vitaminas. Esse complexo B, B1, B2, B3, B6, a gente consegue dosar, mas é raro o seguro-saúde dar direito e não precisa. É melhor a gente suplementar, a não ser em casos muito especiais. Outro exame importantíssimo é o paratormônio. Por quê? Nós precisamos, e o cálcio, vamos falar do cálcio, calcitonina, vitamina D e paratormônio, para ver o metabolismo ósseo, tá? Eu já falei das proteínas totais e frações, principalmente para a gente ver o nível de albumina, porque é um valor que dá para a gente ter um valor indireto do nível de nutrição dessa pessoa, dessa paciente. E a albumina, né, Baracá, nós sabemos que além de ser um componente de aminoácidos muito importante, ela é um dos grandes antioxidantes do corpo. Antioxidante é a substância que a célula produz diante de uma agressão para que o corpo resolva o problema e deixe aquela situação resolvida. Combata Então, os radicais livres que são liberados num processo oxidativo inflamatório qualquer. Isso, e até da própria respiração celular tem oxidação. Então, a gente precisa produzir o nível básico, mas diante de um esforço maior, de uma infecção, de um lugar poluído, que é hard, mais antioxidantes. Então, quem tem nível de albumina baixo não consegue responder ao estresse. Então, a gente tem recentemente trabalhos muito fortes publicados na Associação Americana de Nutrologia e na Associação Europeia de Nutrologia, mostrando que pessoas que dão entrada numa UTI com nível de albumina menor que 4,5 têm dificuldade de sair do respirador. Então, quando vocês fizerem exame de sangue, vamos fazer a dosagem de albumina e vamos trabalhar essa nutrição para melhorar essa albumina, para manter sempre em alta, sempre bem. A gente Doutora, nunca... eu vejo todo médico pedir eletroforese de proteína, mas não sabe interpretar. Os pacientes chegam alterado e perguntam, doutor, falou alguma coisa disso? Não. Ninguém falou nada disso, não. Eu não sei para que pedem, juro por Deus. Porque as pessoas não sabem sequer interpretar. Então,
Eu já vi um montão de gente fazendo esse exame, e muitos deles alterados, e os pacientes trazendo esses exames sem nenhum tipo de informação. Homocisteína alterada. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o que fazer. É para cá. E não adianta a gente querer fazer o que o seguro saúde preconiza, porque nós temos que pensar na promoção da saúde. O seguro está lá para cuidar da doença. A nossa conduta é diferente. E não adianta a pessoa também achar que por ela ser jovem e não ter uma doença crônica, ela não precisa focar nisso. Eu tive um cliente recentemente, filho de uma paciente minha, que se acidentou, teve um trauma na face e foi entubado. E daí? Como é que resolve isso? Quer dizer, um jovem ígido surfista com trauma de face, entubado e precisando de melhorar sua nutrição lá na UTI. Então é todo mundo que merece, gente, não é necessidade, é merecimento, tá? Então nós já falamos dos principais exames, tem os exames de O que a função doutora está hepática. falando, não tem mais como dar suporte para ele. Se ele já não chegar na UTI com reserva de energia, ele não aguenta o que ele vai passar por lá. Né? Então, vamos para um exemplo, o Kaique Brito, esse ator da Global, aquele menino, acho que é um ator, irmão de ator, não lembro. Foi atropelado, ou melhor, se jogou na frente de um carro, alguma coisa assim. Foi lançado, múltiplas fraturas. Ele saiu depois de algumas semanas, onde a maioria das pessoas morreria, porque ele tem uma boa nutrição, é um menino que se cuida, suplementa, se alimenta, cheio de músculos. Então tem músculo bom, osso bom. Esse cuidado é holístico, gente. Você não espera um dia que um atropelo ou acontece um acidente e vai para uma UTI. E aí, porque o intensivista sabe muito bem quem vai sobreviver com uma maior chance ou não, só de olhar ali na saúde física, para começar, né? E é muito, Muscular, que é né? uma grande reserva de Porque energia. muitos colegas nossos, quando veem a nossa lista de pedido de exames, falam mal, assustam, falam que a gente está pedindo exame exagerado. Mas esse conceito que eu estou falando para vocês, gente, ele é de dentro de uma UTI. Da UTI que tem nutrólogo, que tem nutrologia. Então, eu falo que tem vezes que eu me belisco para saber se eu já morri, porque é tanta coisa boa acontecendo. Então, está chegando dentro da UTI esse conceito para os médicos que estão ali lidando com a fase mais terminal da pessoa que está lá, né? Ou seja, é uma Isso é verdade, não tem. isso é médico da Unimed. Médico da Unimed que faz isso, porque não, E não quer que você gaste, não quer que você gaste do plano que ele gerencia. Não vou nem falar disso. Vamos continuar. Venha função. cá. E SOP? SOP é um problema hormonal, doutora? Se Não, trata só só com hormônio, porque pode. a gigantesca parte das mulheres, até poucos anos atrás, tinham que usar pílula anticoncepcional. Então, para quem não sabe o que é SOP, é uma sigla, Síndrome dos Ovários Policísticos, é uma sigla infeliz, porque muita gente pode ter SOP sem ter a presença dos ovários policísticos. Na verdade, é uma síndrome onde de 5 sinais, se você apresentar 3, você já pode se caracterizar como uma pessoa com SOP, vamos chamar de SOP. E aí tem hirsutismo, pelo, alteração, a não ovulação, alteração de ciclo menstrual, excesso de pelo, a presença no ultrassom de ovários policísticos. Então, sempre se entendeu que o ovário de uma mulher ele é desregulado. Olha como é que a medicina. Esse ovário dessa mulher é doido. Você vê? Produz testosterona demais. Detalhe, mulheres: ovário produz testosterona. Ovário nunca produziu estradiol. Né? Eu vejo todo dia mulheres se assustando no consultório. Né? As duas bolinhas que você carrega no ventre de um bebê está esperando definir o sexo. É menino, vai para o saquinho. É menina, vai para dentro do abdômen. Vai produzir testosterona. Na mulher, a testosterona encontra na gordura uma enzima chamada aromatase para fazer um processo chamado aromatização. Transforma testosterona em hormônio feminino. No homem acontece a mesma coisa, mas na mulher, numa intensidade, numa velocidade maior. Tanto é que você já deve ter ouvido falar que mulheres muito magras, anoréxicas, severamente magras, muito atletas secas, não ovulam, não menstruam e muito dificilmente engravidam. Né? Então é importante essa presença dessa gordura. Então é assim que a fisiologia da mulher hormonal começa ali no ovário. E aí, esse ovário de algumas mulheres que tem SOP, entendia-se talvez por isso, muitos ovários ali faz uma produção exagerada de testosterona. Então, qual foi durante dezenas de anos o tratamento para as mulheres? Pílula anticoncepcional. Um pancadão. A gente está falando do Diane, hein, gente? Estamos falando do nosso Diane, aquele lá, era demais, né? Eu acho que é ele que tem derivado de urina
de usando progestágeno de urina de água prenha. Então, sempre a medicina e a obstetrícia, a ginecologia, socando anticoncepcional. O que você acha disso, doutora? Não, é totalmente fora da fisiologia, do mecanismo que leva à Nem síndrome do... se sabe, né? Você percebe que a pessoa não entende. Explica pra gente como é que então é a fisiopatologia da síndrome dos ovários policísticos. Então, o ovário policístico é uma doença do metabolismo ligado à resistência insulínica, né? Numa fase da nossa vida de ser humano, o nosso metabolismo precisou lidar com excesso de açúcares e excesso de carboidratos por causa da dieta moderna, por causa do sedentarismo. E isso foi mudando a transmissão genética e muitas meninas nascem com essas alterações enzimáticas e elas não conseguem lidar bem com a insulina e tem uma alta carga de açúcar na dieta desde bebê, desde o útero da mãe, né, Baracá? Isso E mesmo. a insulina fique com resistência insulínica. E na presença da resistência insulínica é produzido esse hormônio androgênico que vai fazer alteração de tecido adiposo, vai fazer manchas escuras na pele, que chama acantose nigrans, vai fazer aumento de pelo, acne, né? E a presença dos ovários, dos cistos nos ovários, como se fosse um colar de pérolas, que são folículos que não desenvolveram. Então, o melhor tratamento para a síndrome do ovário policístico se chama atividade física regular. Isso tem trabalho científico provando por A mais B, comparando placebo, anticoncepcional hormonal e atividade física. E é igual quem faz atividade física e quem usa o contraceptivo hormonal no trabalho. Mas na vida real, nós sabemos que quem fez atividade física ganhou muito mais qualidade de vida, muito mais saúde do que quem bloqueou com o anticoncepcional. Então, atividade física, a dieta, né? Dieta com restrição calórica, dieta low carb e acompanhamento e suplementação. Usar a vitamina do complexo B, usar inositol, Olha, estimular. olha, olha o que a doutora falou. Exercício, gente, não é assim, exercício. Não, a gente está falando de miocinas, irisina, são liberadas a quem faz contração muscular. Não adianta, você não vai encontrar isso em suplemento nenhum. A indústria está tentando fazer, justamente para você receber os benefícios da atividade física sem tê-la que fazer. Não é uma grande oportunidade? A indústria farmacêutica está sempre de olho no seu benefício, de você que é preguiçosa, que não quer fazer nada. Isso é por causa de gente assim, que não quer saber de nada, que a indústria não para de crescer, que você está esperando chegar a pílula do exercício físico. Tem que fazer exercício físico. Você tem que abandonar o sedentarismo. Eu não estou pedindo para ser atleta, não estou pedindo para fazer crossfit, não estou pedindo para você ser ciclista, jogadora de beach tênis com a luvinha, com tiara, com óculos, tudo. Nada disso, não precisa nada disso. Só deixa de ser sedentária. Pratica 30 minutos de caminhada por dia, pisa firme, sobe escadas, movimenta essa musculatura, saia do sedentarismo e receba milhares de benefícios anti-inflamatórios que são a miocina. Isso é muito importante, inclusive para mulheres do TPM. E na SOP, na alimentação, é uma dieta de baixa ingesta de carboidratos. Uma dieta que é a baixa resistência insulínica que ela mencionou como causa. O jejum é uma grande ferramenta para isso. Dieta low carb, que é uma dieta de mais ingesta de proteínas e gorduras do que carboidrato. A junção dessas duas dietas também. Ou um jejum com cetogênica, você rapidamente desativa essa SOP. E o suplemento, vamos falar do inositol, né? Vamos falar do inositol, pelo menos assim, porque todo mundo quer um remedinho, né, doutora? Não adianta a gente só falar isso, que elas ficam frustradas. Então, assim, se tem um suplemento que pode te ajudar, você concorda? Que Claro, dose que você sugere de inositol? a dose, né? É uma dose assim, a gente tem geralmente, até tem para comprar na farmácia. Tem prontinho já. A indústria já fez isso aí. É isso mesmo. A gente tem que, eu tenho utilizado umas 3 gramas de inositol. Olha só, ela falou de mitocôndria, né? Se você quer uma dica, niacinamida é um precursor de NADH.
também colocar umas 40, 30 miligramas 3 vezes por dia no seu dia, você dá ó, um booster mitocondrial. Vamos falar um pouco de Pois mitocôndria. E a é. coenzima Q10? Fala da coenzima, o que você acha? Então, Vamos pensar agora em suplemento para dar um booster na sua mitocôndria. sem falar, né, que o tratamento do ovário policístico com atividade física, com a mudança na alimentação, vai reverberar na mudança da flora intestinal, porque essa menina acaba ficando com uma mega desbiose intestinal, uma síndrome fúngica e só piora o quadro. Aí vem, além do ovário micropolicístico, a síndrome fúngica e uma série de outras consequências em função de... Ou vem uma cibo, que é bacteriana, ou vem uma sifo, que é fúngica, porque você desregula o pH, desregula o ambiente e proporciona uma colonização indesejada, né? Aí vem a desatenção, vem o déficit de atenção, aí vem a depressão, aí vem a Lógico. de sono. Ela está falando de um comprometimento do intestino. Olha a medicina integrativa. Comprometeu o intestino, agora ele não cumpre seu papel. Cadê os 90% da serotonina corporal? Cadê 50% da dopamina que ela produz? Você acha que o intestino inflamado dá conta disso? O intestino inflamado, o intestino tem mais neurônio que toda a coluna dorsal. Você imagina um intestino inflamado? Qual é a mensagem neurológica que ele envia ao seu cérebro? De fadiga, de brain fog, de cansaço, de irritabilidade. Olha só, e isso vai tirando liberação de cortisol. Aí você já não dorme direito. Aí compromete qualidade de sono. Agora, nesse ambiente de estresse, você vai ter queda de produção de testosterona, porque a esteroidogênese, que é a formação dos hormônios esteroidais sexuais a partir do colesterol, quando você começa a dar pico de cortisol, você bloqueia isso. E aí a testosterona cai. E aí, por fim, fica cansado, engordado, fadigado, sem energia, sem libido e desencaixado do ciclo circadiano. Isso aí é você após o tsunami que a emoção e o estresse mal gerenciado fazem na sua vida, associado a uma alimentação. Então você adoece por não gerenciar emoções, está sempre em alerta, está sempre na faixa de Gaza, está sempre e aí ativando o cortisol, desajustando tudo e comendo de alguma maneira que te inflama, desajustando seu intestino. É uma questão de meses, poucos anos, para você começar a ativar um monte de doenças dos seus antecessores. Todas elas, diabetes, obesidade, Parkinson, Alzheimer, cada vez mais presente, doenças crônico-degenerativas. E a mitocôndria, ela já foi embora lá atrás. Já fadigou lá atrás e ninguém estava cuidando dela. Uma das situações mais comuns do Covid, da baixa energia, não é o Covid que te causou baixa energia, é que o Covid inflamou e desativou sua mitocôndria, essa inflamação viral, né? E aí, sem a mitocôndria, todo mundo falava, nossa, fiquei fraco e sem energia. É a própria mitocôndria que está precisando. E nos tempos modernos, a mitocôndria tem sido o grande alvo do Pela. mau gerenciamento de saúde. Não é assim, Marlene? Sim, e só voltando lá, né, esse excesso de cortisol quebra a estrutura tridimensional do nosso santo colágeno Ah, é? e vai a estria, celulite, flacidez que nenhuma mulher merece. Gente, nós estamos Não, e falando olha da só como mulher. a medicina é. Esse ambiente, se essa mulher for uma mulher com excesso de hormônio feminino, estrogênica, cintura, quadrilzão, ainda toma pílula anticoncepcional, se entope disruptores e está inflamada, ela é aquela mulher que vai desenvolver o lipedema daqui a uns anos, uma grande chance. E está entendendo como que é a saúde integrativa, como a medicina de verdade da saúde não pode ser dividida. Um profissional tem que ter um pouco de entendimento de tudo para raciocinar. Eu acredito na armadilha da medicina nos enganando desde quando a gente aprende bioquímica só no primeiro ano. Porque a gente, sem entender nada, tinha que decorar um monte de coisa que não fazia sentido. Porque agora, quando você entende as doenças e vai estudar bioquímica, e aí então entende a fisiopatologia, você sabe as causas, porra, né? E aí você conserta nas causas, tem o entendimento dela, né? Então, cuidar da mitocôndria, gente, né? NADH, niacinamida, coenzima Q10, resveratrol, magnésio. O que mais você quer falar? Diga. É o seguinte, a mitocôndria, ela recebe esse colesterol fabricado no fígado através de uma enzima que chama STAR e coloca o colesterol dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria vai virar o primeiro hormônio que chama pregnenolona, que tem uma ação enorme no cérebro, né, Baracá? É o primeiro hormônio da cascata de produção de esteroidogênese. Depois do colesterol, o primeiro hormônio da cascata se chama pregnenolona. E nós começamos a ter memória
a partir de 9, 8, 10 anos da nossa infância. Por quê? Porque começa um pouquinho a produção hormonal já. Na pré-adolescência, no primeiro estirão, preparando a pubarca, que são os pelinhos, né? A telarca da mama, depois a pubarca nas mulheres, e aí começa essa pregnenolona. A gente começa a funcionar melhor o cérebro e arquivar a memória no hipotálamo. Então, a STAR, que é essa enzima, coloca essa molécula de colesterol dentro da mitocôndria para dar início à cascata da esteroidogênese. Da pregnenolona, sai desse amendoim, que é a mitocôndria, e vai para o sangue, vai para o tecido, como o Baracá explicou. Na gordura a gente produz hormônio feminino. Então, a ideia da coenzima Q10, ela é uma molécula super antioxidante. Por quê? Esse processo de estresse, de aumento de cortisol, de alteração da flora intestinal, de substâncias oxidativas, que são os radicais livres, correndo solto no nosso corpo, porque nós somos vítimas dessa situação que o mundo se tornou. Mas é um desafio para nós sairmos da zona de conforto, atualizar as informações e mergulhar num novo conhecimento e novas atitudes para ter resultados diferentes. Então, essa oxidação que está no nosso corpo, lotado de radicais livres, né, Baracá? Oxida a molécula do colesterol. Esse colesterol oxidado, quando ele entra nesse endotélio, gente, endotélio é a camada de revestimento, é quem recebe. A camada íntima da artéria. A camada artéria, a camada íntima. Ela está falando dessa área. O revestimento deveria ser uma seda pura, bem sensível, bem suave. Sem aderência. Isso. Fluida. Bem, mas com essa oxidação, esse punhado de coisas acontecendo, gruda sujeira ali e o radical livre fica ali. Então, esse endotélio inflamado, ele atrai esse colesterol ruim, que é o LDL, que está oxidado. Eles fazem parzinho, gruda ali o endotélio inflamado com o LDL oxidado, que ele está estragado. Então, esse colesterol não vai mais para dentro da mitocôndria produzir hormônio, né, Baracá? Não, Por isso então, que o processo... olha só, gente, continua o raciocínio, calma. E aí, então, qual é a medicação mais prescrita para tratar esse colesterol alterado? Estatina. E o que a estatina mais depleta do corpo? Coenzima Q10. E outra, faz aumento da insulina, né? Da resistência insulínica. Ai, gente, parece que as medicações vêm para adoecer e ninguém quer acreditar nisso, né? Então, Pior, então, ai, gente. olha, nunca foi. Eu tenho um pouco de horror a isso, né? Porque a gente vai vendo a medicina, uma sociedade de cardiologistas, pessoas tão inteligentes, em busca do número do colesterol que não entope a artéria. Então virou matemática, uma pesquisa. Qual é o número? Qual é o número? Né? Enquanto isso, a doença que mais causa morte no planeta há décadas é a doença cardíaca. Então o colesterol já foi considerado normal 250, 220, há poucos anos 200, baixaram para 190, querem baixar para 170. Não mudou nada na estatística de morte. Continuam morrendo, é a doença que mais mata. A única coisa que aconteceu é que estão vendendo mais remédios. E não é o número do colesterol. Não é o número do colesterol que vai determinar se vai grudar ou não na artéria. É o quanto a camada íntima dessa artéria, desse indivíduo, é inflamado ou não. O quanto Zezinho é inflamado, para ponto. Então, tem Zezinho e Luizinho. Luizinho, ele é magro, ele é esportista, ele dorme cedo, ele se alimenta bem, ele é cheio de energia, e ele comida de verdade e tem um colesterol alto. Né? O outro, o fulano, não vou falar nome, porque senão vai ficar, por que você falou Zezinho assim? O fulano, ou ciclano, como queira, ele tem 30 quilos acima do peso, é tabagista, é sedentário, é etilista, enche a cara, virado noite pelo dia e tem colesterol alto. E aí, então, o cardiologista prescreve a estatina para os dois. Bom, primeiro volta o magrinho saudável e toma bronca do doutor. Você é um maluco, você não vê o risco que você corre com esse colesterol alto? E o outro, que tomou remedinho, o colesterol agora está baixinho, ganha parabéns. Por como se esse indivíduo hoje tivesse protegido. Deixa eu te contar, o colesterol desse fulano inflamado pode estar 100, pode estar 80, com a artéria inflamada
inflamada dele vai grudar e vai fazer aderência. Então, é lógico que a ideia de baixar o número do colesterol para diminuir a probabilidade pode fazer algum sentido se, ao mesmo tempo, você estiver cuidando da saúde e do estilo de vida desse paciente. Porque cuidar somente da medicação é só maquiar exame. Porque aquele paciente continua inflamado e vai morrer de alguma doença inflamatória crônica. Não tem a menor dúvida disso. Enquanto isso, estão assustando o outro que está correndo, fazendo exercício, comendo manteiga, azeite, abacate, ovo, fazendo ele acreditar que ele tem que tomar uma estatina. E quem tomar estatina depleta a coenzima Q10 e vai ter uma queda de energia mitocondrial. E é uma loucura tudo isso. Se você não tiver um conhecimento holístico para poder, quando um paciente chega cheio de remédios e tomando várias. Ontem chegou uma paciente tomando 3 nomes comerciais diferentes da mesma medicação, domperidona, de cada médico. Então, nomes comerciais diferentes, a paciente estava tomando na escala da medicação dela 6 vezes por dia domperidona. Nenhum médico olha a medicação do outro, sabe? Sabe? O negócio pirou, né? E a gente que é louco, que quer falar do glúten, que quer falar do leite, que quer falar do sono, quer falar do exercício. Bom, seguimos o plano. Então, cuidem da sua mitocôndria. A doutora Marlene vem estudando muito mitocôndria, ela vem cuidando muito da mitocôndria dos nossos pacientes. É uma mais nova entusiasta da mitocôndria, que sem dúvida é encantador estudar mitocôndria. Realmente você entende, começa a entender melhor a respeito disso. E isso não é a gente falando, é o que há de mais novo e moderno sendo dito o tempo todo nos últimos anos. Tá? Acredite nisso. Então, Porque, cuide né, bem da Barack? sua mitocôndria. Uma maneira natural de aumentar a sua mitocôndria é banho gelado. Banho gelado aumenta a mitocôndria. Ó, Hã? banho gelado, restrição calórica, atividade física e sono, Isso mesmo. né? Isso. E aí as suplementações que a gente já falou, Não, olha, né? só reforçar uma coisa. A Diga mulher, lá. essa deusa, quando ela chega na fase do climatério e menopausa, ela tem tantas alterações metabólicas que ela passa a ter o mesmo risco de ter um acidente vascular cerebral, de ter um infarto do miocárdio que o homem. Porque antes da menopausa, o hormônio feminino protege a mulher. É Porque ele cardioprotetor. endotélio, gente, o estradiol, ele é cicatrizante de endotélio, né, Baracá? Você Então sabe ele que tem acaba. UTI nos Estados Unidos que usa o estradiol sublingual? Ai, dá o endereço para Estou te nós. falando. Centros novos, recebi essa informação, não é uma maravilha? Já essa rápida colocou, né? Muito legal, né? O hormônio feminino é cardioprotetor. Você, mulher que não faz. Vamos encerrar com esse assunto de reposição hormonal hoje. Porque, assim, a gente precisa de vários encontros com a Marlene, de vários temas. Inclusive, quando eu salvar a live, eu vou marcar o Instagram da doutora. E eu tenho certeza que ela vai responder as perguntas que vocês fizerem lá. Ela vai arrumar um tempinho e vai dar uma respondida. E uma coisa que eu quero que vocês façam lá é sugerir temas que vocês querem ouvir dela. Ela é uma danada, ela já quer fazer umas lives no Instituto com o Centro de Fisiologia. Você viu ela falando aí? Ó, ela nem falou comigo. Já tá bolando. Ela quer colocar vocês no teste metabólico, que é um aparelho que fica calculando quanto de gás você emite para calcular. É o aparelho que mais preciso para calcular seu gasto metabólico diário. Né? E em cima disso, fazer as programações de nutrição. Então, sugiro que a Marlene é uma entusiasta do ensino, da medicina integrativa, que tenho certeza que ela vai querer, vai se entusiasmar a fazer novas lives. Vamos falar da reposição, Marlene. Eu ainda fico tão triste ontem, uma mulher tão bacana, ela tão triste porque ninguém quis propor para ela hoje, 20 anos depois. Falei, eu não posso mais fazer reposição para você. Acho que nem faz mais sentido agora. Vamos cuidar dos outros pilares, né? Senão a gente tem que fazer uma série de exames para descartar maiores riscos, porque a gente perdeu a janela, né, da reposição. E eu vejo muitas mulheres, por falta de informação, abrindo mão da reposição hormonal, porque elas entendem que no climatério para a menopausa não tiveram fogachos, não tiveram problemas de calores, e acham que a menopausa é isso. É esse período só, essa transição. Ai, doutor, não fiz reposição porque eu passei e não senti nada. 8 anos depois eu pergunto, como é que está a tua libido? Não existe. Como é que estão suas emoções? Triste. Como é que está a tua pele? Caída. Como é que está a sua vagina? Ressecada. Como é que está... E isso que é menopausa, minha senhora. Como é que está o teu osso? Doutor, eu estou quebrando fácil. A senhora não entendeu, menopausa não foi aquele período. Aquele período é um momento que o corpo te avisa de grandes mudanças,
estão acontecendo. E a menopausa é o que se instala anos depois, todas as consequências da menopausa. E eu acho que é uma situação muito triste uma mulher abrir mão do direito de fazer reposição por falta de informação. Né? Ela pode não querer, como algumas mulheres. Eu não quero, porque até irmãs de pacientes com câncer de mama nós estamos cuidando, fazendo reposição, porque cada indivíduo é único e exclusivo, tá? Existem riscos, mas não existe a garantia como muitas pessoas têm. Então, lá atrás, na década de 60, os primeiros casos de reposição de hormônio sintético, uma porcaria de uma qualidade de um produto derivado de égua prenha, sabe? Para colocar como reposições, causaram uma série de problemas em pacientes não bem controlados, e aí criou a ideia de que reposição da câncer. Pronto, aí durante décadas todo mundo abandonou tudo isso. E não era à toa que as mulheres tinham um envelhecimento muito mais precoce do que elas têm hoje, né, com tudo que a gente pode oferecer. O que você entende de reposição hormonal? Você é um entusiasta? Você gosta de repor hormônio? Ou você gosta de deixar a mulher ressecar e ficar como um maracujá, esquecida e abandonada? Como muita gente faz acreditar que isso é normal, porque é comum, então é assim que tem que ser. Eu exagerei, porque infelizmente são assim que as pacientes me falam. É assim que eu me sinto, doutor, um maracujá esquecido numa gaveta, sabe? Porque agora que eu entendo que eu... Ou aquelas que conseguiram, depois de 4, 5 anos, ainda fazer sua reposição, que ainda estavam dentro da sua janela. É uma mudança total. Vaginal, lábios, a anatomia vaginal, lubrificação vaginal, aumento do desejo sexual, força, disposição, emoção, humor, né? Conta pra gente, qual é a sua opinião a respeito disso, Marlene? Então, eu vou falar, mas primeiro eu vou explicar por que nós vamos fazer essa live aí. Porque o Congresso Americano de Nutrologia, há 15 dias atrás, definiu como 2 exames essenciais para monitorar a qualidade de vida e a energia mitocondrial, o exame de DEXA, a bioimpedância por DEXA, que é um aparelho que parece um aparelho, é o mesmo É o aparelho, que eu tenho aqui na clínica. metria Isso. óssea, e a calorimetria indireta, que é esse exame Ah, que não põe a máscara, acredito. É sério? quanto de energia a minha célula está precisando. E Tá nós falando temos sério? A calorimetria entrou no protocolo com... sim. Então, assim, gente, aqui no Instituto nós temos o que há de melhor, que foi selado como o melhor no Congresso Americano de Nutrologia. Por isso que nós vamos fazer, já estou Eu pedindo já aqui para tinha, não tinha por causa disso. Eu já tinha tudo isso no Instituto. Quem conhece o Instituto sabe como ele é gigante e completo, graças a Deus. Mas nós vamos agora estou divulgar. entendendo o entusiasmo da Marlene, porque esses novos guidelines que estão definindo a maneira de conduzir o paciente, ela tem toda a estrutura lá no Instituto para fazer isso, que é o aparelho de densitometria DEXA-scan, o mais preciso que existe em definição de quantidade de osso, pele, massa magra, massa muscular. Não tem nada a ver com bioimpedância. Bioimpedância é brinquedo perto disso. E esse aparelho de calorimetria aí. Você vai fazer umas lives, mesmo que você não fizer comigo, eu vou pedir para você usar o meu Instagram para você chamar as mulheres. Mas Né? vamos Porque voltar. afinal de 80% da constelação que me segue é mulheres, Marlene. Quando você falou da cultura da mulher, cuidar das próximas, é a cultura da estrelinha, que é a constelação. Porque elas descobrem nelas as dicas que a gente dá, aplica no filho, no marido, imediatamente já leva para a comadre, para a amiga, leva para o clube, leva para a igreja, leva para as sociedades e as pequenas comunidades vão mudando. Né? Então a mulher é o maior vetor de mudança cultural e de estilo de vida que a gente pode ter. Por isso que eu sou grato a ter uma comunidade enorme de mulheres me acompanhando. São as estrelinhas que eu tanto amo. É, bom, eu fiquei muito feliz com essa informação. É uma novidade muito grande. Eu quero que você me apresente quando eu chegar aí no Instituto. Você está aí na clínica, né? Tá. Depois você vai me apresentar e a gente vai fazer uma live sobre isso, então. Já entendi. Tá bom. Falar sobre isso. Mas a arte da mulher, a grande arte da alma feminina é cuidar, compartilhar, cooperar. E eu acrescento com a minha assinatura embaixo um quarto que é transformar. Porque é dentro do corpo da mulher que Deus criou toda a estrutura para transformar 2 células invisíveis num ser humano. E ele transfere através da fagulha divina para esse DNA mitocondrial, que eu tenho certeza que é a fagulha de Deus,
essa energia que faz essa mitocôndria produzir energia em ambos os sexos, no homem e na mulher, e movimenta o mundo e transforma o mundo aplicando todos os valores, as virtudes, né? Que fazem parte dessa grande egrégora que é o ser humano. Então, não tem como a gente deixar essa mulher desprotegida só porque ela perdeu a sua capacidade reprodutiva. Isso acontece, Baracá, por quê? Porque não é mais para a mulher parir um filho depois de uma certa idade. Ela acumulou muito conhecimento, ela já gerou essa vida, quem quis, né? Porque, com todo respeito, não é só através do filho que a gente vai enriquecer o mundo, é através das nossas atitudes. Então, as mulheres que não escolheram ter filhos ou não conseguiram ter filhos, através dessas 4 atitudes, cuidar, compartilhar, cooperar e transformar, você vai gerar vida nas pessoas. Você transforma uma pessoa quando você vê o nome dela num crachá e faz um elogio. Fulana, como a sua unha tá bonita, que bonito seu sorriso, que bonito seu cabelo. Transforma a vida da pessoa, não é? Quando você abre no farol, com todo o respeito, assim, o vidro e doa uma banana, uma maçã que está na sua bolsa, você pergunta o nome da pessoa, ou pede para a pessoa Se não ficar na rua, interessa, se importa, forma só isso, né? a verdade. Então, esse é o dom da mulher. Então, ela não pode ficar sem hormônio, porque hormônio significa vitalidade, tá? Então, eu sou super favorável. Eu costumo não observar essa questão. Eu sou desobediente. Para mim, não tem janela de reposição. O que eu digo é o seguinte, gente, meninas, não esperem ficar sem hormônios, que eu não vou nem repetir o que o Baracá falou, aquela situação ali. Nós temos uma transição menopausal que se chama climatério, que pode começar com 35, 40 anos, que precisa ser cuidado, principalmente dessa fase da energia. Lembra que eu expliquei para vocês que o hormônio é dentro da mitocôndria, que o hormônio vem do colesterol? E voltando lá, que eu não posso deixar de explicar, é uma balança. Se eu tenho hormônio, eu não preciso tanto de colesterol. Se o hormônio vai caindo conforme a idade vai passando, o que o corpo faz, né, Baracá? O cérebro pede, fígado, meu querido cavalheiro, produza colesterol, pelo amor de Deus, para essa moça ter hormônio. Então, muito do aumento do colesterol é falta de vitamina D, é falta de cortisol, é falta de DHEA, que é o hormônio que protege o nosso neurônio. E uma das principais razões para nós fazermos o que a gente chama de modulação hormonal, que é oferecer para a mulher o hormônio que ela precisa e na quantidade adequada. Porque a gente tem que decidir, não pode ser muito e não pode ser pouco. E isso, meninas, é muito individual, né, Baracá? Não é receita de bolo. E a gente, às vezes, não acerta na primeira receita. Nós não temos um As exame. receitas são individualizadas, são todas manipuladas, são percentuais em cremes, em doses diferentes. Por isso que a indústria farmacêutica não se interessa por isso, porque senão ela teria que ter milhares de variedades e Não, opções, o que dificulta a logística. Então, isso na indústria farmacêutica, as ofertas são brutas, elas são aquelas fontes que você não consegue individualizar. Sem contar que a origem, a qualidade do hormônio é completamente diferente. O hormônio usado na medicina integrativa é o hormônio base. É uma estrutura molecular simples, igual do corpo. A indústria igual. farmacêutica não pode usar as estruturas. Olha, uma indústria farmacêutica, para chamar uma droga de sua, ela precisa de uma patente. E para poder patentear uma medicação ou qualquer desenho de molécula, essa molécula não pode existir previamente na natureza. A indústria não tem direito de patentear o que já existe na natureza. Então ela pega a sua estrutura do estradiol, colesterol, imagina aquelas formações de carbono saturadinha com C, e põe mais alguma estrutura. Pronto, esse hormônio sintético, diferente do seu, tem que ser diferente, esse é de tal indústria. Esse é da outra marca. Então, eles são sintéticos, são diferentes do seu. A medicina integrativa usa uma simples coisa, que pode ser em creme ou em implante, como preferir. Isso é uma conversa que você define com a sua profissional, tanto faz. Né? Aquilo que funcionar melhor é o melhor.
Mas a qualidade desse hormônio é uma estrutura molecular, isomolecular, uma estrutura base, chama testosterona base, estradiol base. É o simples, que só consegue obter na manipulação, porque você não vai ter essa oferta da indústria farmacêutica, porque ela precisa de uma patente para chamar de sua. Então, ela precisa alterar as estruturas moleculares. Muito bom. Você usa cremes, né, transdérmicos, mas você é uma entusiasta dos implantes também, né? Sim, por quê? Quando a gente utiliza na forma transdérmica ou oral, que tem um hormônio que a gente prefere oral, que é a Que é a progesterona, progesterona. nós vamos fazer um pico de absorção 4 horas depois da ingestão e depois começa um declínio nesse nível sanguíneo. Por isso que é usado Ela diariamente. está Quando a gente faz chamando a vida livre da droga, o tempo de ação das drogas, é a farmacocinética da medicação, né? isso, quando a gente usa o implante hormonal, aqui estou mostrando um implantezinho, parece um grãozinho de arroz. Esse implante é absorvível. Aqui na clínica, nós optamos por usar exclusivamente os hormônios absorvíveis. Por quê? Porque eles têm um tempo médio de 6 anos, 6 meses. Doses menores. Não tem aquele caninho que vai dentro da pele, que depois fica difícil de tirar, por uma série de razões. Porque é isso que nós estamos explicando para vocês: fisiologia, funcionamento. Eu posso usar uma dose em mim e eu posso estar passando por um período de muito estresse, ou porque é muito calor, ou porque eu tô filho estudando fora, alguma coisa aconteceu fazendo muito parto, e ser insuficiente. E aí, na próxima vez, eu vou colocar uma dose um pouco maior. E isso é o meu corpo que vai mostrar. Eu posso estar com sobrepeso agora e usar um hormônio, e o hormônio não cumpriu o papel. Por quê? Porque eu estou inflamada. Eu estou cheia de inflamação, o hormônio não vai fazer efeito. Lembrem-se do endotélio que eu expliquei. Lá, Esse endotélio. lá no instituto, a gente nunca repõe hormônio de cara, né? A gente primeiro limpa o terreno, chamamos assim, ó, fazer uma faxina no seu terreno biológico. Emagrece, desinflama, desativa. Agora você está oportuna, né? A poder receber. Então, o implante, primeiro, que ele é prático, né, gente? A nossa vida está muito corrida. Ele é moderno, ele é prático, ele é higiênico e ele não contamina objetos e familiares. Eu atendo muita adolescente na pediatria que está tendo problemas hormonais por conta de contaminação dos pais. Os pets também. Outro dia eu atendi uma menina, uma jovem de 20 anos, que estava com a testosterona de 220. Sabe por quê? Porque o namorado está usando creme. Não, essa transição ainda em adultos. Nos Estados Unidos, que o idoso mora sozinho, né, não tem, e a reposição é muito comum transdérmica, estava havendo problema com os animaizinhos. Porque eles ficavam coçando, todos eles têm um bichinho, e eles ficam passando creminho no bichinho o tempo todo. Então teve uma época que os veterinários estavam pedindo para que tomassem cuidados também com isso aí. Eu usei creme mesmo um período. Eu lembro que quando a Luana nasceu, eu fiquei morrendo de medo de ficar usando creme. Por um período usei um pouco de injeção. Quando vieram os implantes, aí eu também resolvi minha vida, ficou mais simples isso. Só lembro disso 2 vezes por ano e pronto. Muito bom. Por quê? Porque mantém o nível sanguíneo de hormônio Fisiologicamente. fisiológico. E o mais importante que eu quero falar, porque não é só a saúde cardiovascular, a saúde óssea. Então, essa menina que não tem calor, ela tem que pensar na saúde óssea, que é silenciosa, na saúde cardiovascular, porque são problemas que matam a mulher. São as maiores causas de comorbidade que a gente fala, que são problemas de saúde que precisam de cirurgia, que vão causar problemas sérios e silenciosos lá na frente. E uma coisa que eu estudo muito agora também, que é um foco de atenção, que é a parte neurológica, o neuroenvelhecimento. Então, a medicina descobriu que o hormônio faz bem para o neurônio. Olha que novidade, gente. A pregnenolona, que é a mãe dos hormônios, no Brasil. Que é proibida no Brasil. Olha, povo, quando acabar, se vocês puderem, joguem no Google esteroidogênese. E aí você joga imagens. Aí você vai ver cascatas de produção de hormônios, todos os hormônios esteroidais sexuais. Testosterona, estradiol, DHEA, cortisol, progesterona,
pregnenolona. Sabe quem é a fonte de todos os hormônios esteroidais sexuais? Em cima, colesterol. Colesterol. E aí, o mundo sem colesterol desnecessariamente parece até um complô mundial para tirar os hormônios das pessoas, entendeu? Porque sem colesterol você não produz hormônio, ou tem déficit de produção hormonal. E aí vem toda a armadilha que a doutora falou, depois sobe o colesterol, aí vem estatina, aí sai a coenzima Q10, aí falha a mitocôndria, e aí você está sem energia, aí então vai para o psiquiatra e toma um monte de remédio. Pronto! Só falta fazer harmonização facial para fazer parte de uma sociedade com a mesma cara, né? Zumbilândia, Walking Dead, cheio de antidepressivo com queixão, né? E aí ninguém cuida da saúde de verdade, porque tá todo mundo esperando alguma coisa para você te dar. Toma um Venvance para acordar, toma um Rivotril para dormir. É uma tristeza tudo isso que está acontecendo. A importância Ah, da flora intestinal no reciclamento desse hormônio, porque as bactérias ajudam o corpo a eliminar os hormônios, né? E quando nós temos a alteração da flora intestinal, temos essa disbiose por conta da alimentação, de estresse, de sedentarismo, esse hormônio vai retornar para a circulação e vai ficar em excesso. Então, é uma das causas do câncer. Portanto, hormônio causa câncer? Não, porque se causasse, nós teríamos câncer na juventude, na gravidez. na E isso não, adolescência. né? Por quê? Porque nós temos o nosso hormônio. Agora, o que atrapalha é o efeito do hormônio, a metabolização do hormônio. Então, isso chama metabolômica, que é a maneira como essa molécula transita, Metabolizada. E ela é consumida e metabolizada e eliminada do seu corpo. né? Ela vai ser diferente num corpo saudável de um corpo Eu vou inflamado. simplificar. Eu sou virginiana, eu sou complexa, eu preciso simplificar as coisas. Como é que a gente precisa, o que a gente precisa fazer para viver bem, para viver feliz e para ter o uso de hormônios e o hormônio fazer o efeito que a gente precisa? Alimentação adequada, fazer de acordo com cada perfil, quem está no peso ideal, ingerir alimentos que dão energia. Quem está com sobrepeso, obesidade, ingerir uma dieta que faça com que perca, diminua e adeque esse peso. Atividade física, sono regular, ritmo de sono, né? E a organização desse processo inflamatório e a gestão do estresse, porque o cortisol é a base de toda a cadeia da esteroidogênese. É um dos primeiros hormônios da esteroidogênese. Quando vocês puseram a imagem no Google, vocês vão ver que o primeiro hormônio mantém a pressão e os líquidos nos vasos, que é a aldosterona. O segundo é o cortisol. Então, se eu tenho estresse por alguma razão, ou até um estresse que eu não sei que eu tenho, porque eu tenho uma alimentação errada e a minha mitocôndria não está recebendo a energia que ela precisa e eu estou produzindo muito radical livre, já é suficiente para oxidar essa membrana do endotélio, grudar o colesterol ruim ali, falta colesterol para a produção de hormônio e faz o hormônio circular de forma errada, aumenta a toxina, estraga a desbiose, né? Retorna o hormônio e eu fico com o efeito ruim do hormônio. Uma estratégia boa, alimentação rica em folhas, verduras, raízes, né? Comidas que têm nutriente de verdade. Muita água, água de verdade, né? E trabalhar a questão da espiritualidade, você acreditar que você não caiu de paraquedas, não caiu do bico da cegonha, você está vivendo na hora certa, no lugar certo e no melhor momento da sua vida e você pode transformar. Se você não está de encontro com coisas produtivas e boas, significa que você não encontrou o caminho. Então, olha no seu entorno, porque está cheio de anjos com as asas abertas, torcendo por você, mas você precisa querer dar esse passo. Concordo em tudo, absolutamente tudo, doutora. Maravilha. Você agora no final, como boa virginiana, você é virginiana? Virginiana. Detalhou, escreveu, só faltou fazer lacinho. Já entregou o pacote final e resumo dessa conversa maravilhosa que eu tive com você, de verdade. Pode preparar as próximas lives, Marlene. Tenho certeza que elas vão adorar que você compartilhe um pouco mais do seu conhecimento com todas. Vamos ver Estou o que muito elas feliz. e a gente vai de acordo com o que elas querem saber, não é verdade? Sim, vamos fazer isso agora. Vou agradecer,
Vou me despedir de você e de todas que nos acompanham aqui em especial. Vou salvar a live. Vai lá, deixa uma estrelinha, deixa um alô, deixa uma pergunta para Marlene, deixa uma sugestão de tema para as lives. Fica à vontade, mulher. Você que manda aqui no meu Instagram. Beijo, Marlene. Beijo, Constelação. Estou chegando no Instituto. Até mais. Quem não conhece, vem passar aqui, vem tomar um café com a gente bate um papo, porque tem coisas muito interessantes que vocês não vão encontrar em lugar nenhum no Brasil. É verdade. Você sabe que eu quase não falo do Instituto nunca para ninguém. É só quem vai para lá mesmo. Eu fico até envaidecido e até um pouco meio Eu tímido. tenho que falar Obrigado. que Você merece. sabe assim, ó, Maneiro, você conhece hoje o Instituto, né? Outro dia, numa aula lá no o pessoal me contando, falando sobre clínica, falou a única clínica de medicina integrativa de verdade que alguém, que o Laí Ribeiro conheceu foi a minha, né? Onde tem todos os setores, fisiologia do exercício com cardiologia e fisiologista D e todas as especialidades médicas com visão integrativa lá para poder ter um olhar. Então vamos falar disso. O paciente chega no instituto, ele é recebido, na primeira anamnese com a educadora física, ela já percebe o perfil desse paciente, vai escolher um dos 7 nutricionistas que lá temos, veganos, especializados em intestino, em doenças crônico-degenerativas, em autismo, déficit de atenção e performances esportivas. E durante essa avaliação, faz uma bioimpedância, depois vai fazer uma imagem 3D, depois faz termografia para identificarmos pelo calor ou não possíveis áreas inflamatórias, e aí prepara para que esse paciente vá passar nos respectivos setores que fazem sentido para ele. Se for um de performance, vai para o centro de fisiologia. Tudo isso está dentro da consulta, são avaliações, para que no final, quando o paciente chega então dentro da minha sala, né, a gente já possa ter desenvolvido o pensamento de todos os profissionais que a atenderam e aí sim mais facilmente, de forma objetiva, traçar alguma estratégia. E a Marlene está na sala do meu lado, né? Porque eu quero, assim, são tantas mulheres perto de mim, quero ela perto de mim lá o tempo todo. Ontem mesmo a gente compartilhamos 2 pacientes, né? Maravilha, foi muito bom. E uma que estava em dúvida acabou decidindo, não sei que palavra mágica você falou para ela. Não vou pôr implante. Vamos agora ter filho já. Então, vamos embora agora ajudá-la a ter o filho, porque ela tá. A gente vai tratar o intestino dela, vai emagrecê-la. Falei, vamos embora, então vamos pegar esse seu entusiasmo e vamos começar com isso já. O casal de Belém, né? Foi o casal de Belém. Advogado. Muito bom, sou muito feliz aí por estar vivendo esse propósito sendo realizado. Quando a Marlene falou da parte espiritual, as pessoas estão um pouco perdidas, né? Elas não é fácil encontrar um propósito, não é fácil. Então, pouco conseguir trabalhar com aquilo que te conecta. Isso é quase um privilégio para poucos, né? Então, eu nem sempre fui feliz naquilo que eu trabalhava, mas eu encontrava no meu hobby a expressão de tudo aquilo que fazia sentido para mim, para alegrar e melhorar a minha vida. Mas encontrar o seu trabalho com o seu propósito gera entusiasmo, como você viu aqui, a Marlene falando, tem uma paixão, é diferente de um. Você vai conversar com um plantonista, desculpa, eu já passei por isso, mas você vai a um médico que não tem propósito, ele é fadigado, ele é cansado, ele é irritado, porque as coisas não se conectam com ele, né? Então, quando você não encontra o seu propósito, a melhor coisa que a gente pode fazer é tentar encontrar nos nossos valores, naquilo que faz sentido para você, nas coisas que são importantes e significativas, algo perto disso é que você vai encontrar o que te faz ter energia e vontade de trabalhar e fazer aquilo sem medir esforços, né? Então é isso que eu desejo a todos, que as pessoas possam ter esse privilégio que nós temos de conectar a nosso propósito, uma missão com o nosso trabalho e nos sentirmos realizados e felizes por isso. Tenho certeza que você também, né, Marlene? Nossa, eu quero muito agradecer a presença de todo mundo, agradecer a você e vou finalizar minha fala dizendo o seguinte: você tocou na palavra-chave, valor. Então, aqui conseguiu montar uma clínica que tem valores e que tem propósitos. E aí, tudo que é feito aqui é certificado, aprovado pelo CRM. Aqui não É se faz mesmo. nada que Só, não o que a gente seja recebe, o que eu recebo de visita da Anvisa, e ela só me dá nota 10 porque todo mundo adora falar, vai lá, pode vir, porque é tudo maravilhoso, tudo funciona como tem que ser. certo pelo certo. Então, assim, também não adianta vir aqui querendo que a gente faça coisas que não são corretas, que nós não vamos fazer. Não é, Baracá? Então, não tenham medo, venham aqui para vocês conhecerem, porque é tudo dentro da maior ética, tudo com responsabilidade.
porque é a nossa prática, é a nossa vida, é o que nós fazemos para nós, né? Então, é o que nós desejamos para todos vocês. Obrigado, Marlene. Obrigado, Constelação. Beijo. Ó, Gente, falei igual aquele menino, como é que chama ele? Fábio Júnior. Obrigado. Beijo. Tchau.